Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar introdução ao estudo de cinemática escalar para o nono ano. Bom, a cinemática é uma das partes da física que estuda o movimento dos corpos, analisa o movimento dos corpos, sejam movimentos de corpos que estão em movimentos verticais, movimentos de corpos como motocicletas, carros, pessoas andando, assim como movimentos de corpos como corpos celestes, estrelas, planetas e também movimentos de partículas muito pequenas, moléculas. Qualquer tipo de movimento pode ser analisado dentro de cinemática. Tudo bem? Mas o que é a cinemática escalar especificamente? Nós já vimos que nós determinamos que existem dois tipos de grandezas físicas, as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Dentro do estudo de cinemática, nós lidamos com muitas grandezas que são grandezas vetoriais. Porém, nesse primeiro estudo, nós vamos estar tentando reduzir os exemplos e as análises para que eles fiquem mais simplificados. Nós vamos estar apenas estudando o movimento e as partes escalares desses movimentos, ou seja, nós vamos estar interessados apenas nos estudos dos valores e ainda não expandindo para os movimentos vetoriais, tudo bem? Bom, para você entender melhor a parte de cinemática escalar, tem que ter fundamentado três conceitos que são muito importantes, que são o conceito de repouso, movimento e referencial. Para deixar isso bem claro, eu vou utilizar um exemplo. Nesse momento, é possível afirmar que eu estou em repouso? Bom, no senso comum, é concluído pela maioria das pessoas que sim, eu estou em repouso, pois nós definimos no dia a dia como repouso quando o corpo não está se movimentando, não está variando sua posição em relação ao chão, tá? Porém, uma pessoa fora do planeta não chegaria na mesma conclusão, pois ela veria eu em cima do planeta, da superfície terrestre, e a superfície terrestre, junto comigo, girando, e por acaso numa velocidade muito alta, em torno do eixo da Terra. Ou seja, ele diria, não, ele está em movimento. Então, nós chegamos num certo impasse. Eu poderia dizer que eu estou em repouso, em movimento? Bom, analisando dessa forma, nós poderíamos dizer que sim, eu estou em movimento, e o eixo da Terra é quem está em repouso. Porém, esse eixo também, junto com a Terra, faz um movimento de translação em torno do Sol. Ou seja, há um outro movimento aqui, um movimento em torno do Sol, que no caso nos faria dizer, olha, analisando dessa forma, eu não poderia dizer que esse eixo também está em repouso. Numa segunda hipótese, você poderia chegar à conclusão de que dessa vez você pode afirmar que o Sol é quem está em repouso e os planetas, junto com a Terra, giram em torno dele. Porém, o Sol também gira em torno do centro da galáxia, junto com centenas de milhares de outras estrelas. Então, esse tipo de definição de repouso ela vai ficando confusa à medida que nós vamos expandindo os nossos conceitos, expandindo os nossos referenciais. Ou seja, veja bem, não faz sentido você dizer que você está em repouso absoluto, ou seja, simplesmente que você está em repouso, porque dependendo do seu referencial, uma pessoa fora da Terra, uma pessoa próxima, em repouso em relação ao Sol, próximo do Sol, você vai ver você vai ter diferentes análises para um mesmo corpo, para um mesmo fenômeno. Você pode dizer que esse corpo pode estar em repouso ou em movimento, dependendo do seu referencial. O que vem a ser o seu referencial? Exatamente o corpo que você escolhe para analisar o seu movimento em relação a ele. Exemplo, faz sentido dizer que eu estou em repouso em relação ao chão da Terra. Não faz sentido eu dizer que eu estou em repouso em relação às estrelas, em relação à Lua, pois eu tenho um movimento em relação a ela, mas eu não tenho um movimento em relação ao chão. Agora, o que no caso, quando a gente está falando ter esse movimento? É ter exatamente essa variação de posição em relação ao corpo. Nesse caso, por exemplo, eu posso dizer que eu estou em movimento em relação ao chão, desde que eu estipule um ponto no chão como referencial e eu mostre que eu estou mudando a minha posição em relação a ele. Tudo bem? É assim que você define esses três conceitos. Lembrando que eles estão muito interligados. Tanto repouso e movimento só podem ser definidos quando você estipula um referencial. É possível dizer que eu estou em repouso em relação à superfície da Terra, mas em movimento em relação ao eixo da Terra. É possível dizer que o eixo da Terra está em movimento em relação ao Sol, mas ele pode estar em repouso para um determinado corpo que esteja aqui, sobre o eixo, no centro aqui do polo. Tudo bem?
Bom, agora eu trouxe aqui um exemplo para mostrar como que esse tipo de conceituação de movimento, de repouso, de referencial pode influenciar na análise dos nossos movimentos, dos nossos fenômenos. Eu tenho aqui exemplificado um caso onde eu tenho uma determinada pessoa B parada em relação ao chão, em repouso em relação ao chão, junto a uma placa de ônibus, enquanto ela aguarda um determinado ônibus. Enquanto isso, um outro ônibus qualquer vem em direção a essa placa com um determinado movimento em relação ao chão, com uma pessoa A dentro desse ônibus. Aqui a gente vai fazer algumas análises com relação a esses movimentos. Lembrando que, para você poder analisar bem esses movimentos, você tem que estipular desde o começo quem é o seu referencial. Nesse caso aqui, posso escolher primeiramente como referencial a placa do ônibus. Tá? Se eu colocar esse referencial, que eu vou representar com esse asterisco, para a gente sempre saber que estamos analisando os movimentos com relação, analisando os movimentos e os repousos com relação à placa, o que nós poderíamos afirmar? Nós poderíamos afirmar, por exemplo, que a pessoa B está em repouso em relação a essa placa. Em relação a esse referencial, ela está em repouso. Em relação a esse referencial, o ônibus tem movimento. Ele tem uma variação de posição, assim como a pessoa A, que está dentro do ônibus e anda junto com o ônibus. Ele está em movimento, a pessoa B está em repouso, o chão está em repouso. Você pode analisar todo mundo dessa forma. O interessante acontece quando você troca esse referencial. Por exemplo, se nessa situação, ao invés de eu usar o referencial na placa, eu usasse o referencial no ônibus, o que eu poderia concluir? Eu poderia dizer que a pessoa B está em repouso? Não, não mais. Pois em relação ao ônibus, a posição da pessoa está mudando. Ela tem movimento. Ou seja, a pessoa B está em movimento para o ônibus. Veja bem que aqui a gente está fazendo essa análise de que se você está, no caso aqui, se você estivesse no ônibus, se você estivesse olhando pelo referencial do ônibus, você veria a pessoa B, assim como a placa, assim como o próprio chão em movimento, que é o que nós vemos no dia a dia. Porém, nós, comumente, no senso comum, nós não dizemos que os outros corpos que estão em movimento. Nós dizemos que nós mesmos, o ônibus é que está em movimento. Aqui é importante deixar claro que quando você estipula o referencial, você analisa os outros movimentos em relação a ele, as outras pessoas, os outros corpos, se estão em repouso ou não, em relação a ele, não o contrário. Bom, uma outra coisa interessante aqui é mostrar o que acontece com a pessoa A. O que você pode afirmar com relação à pessoa A? Ela estaria em repouso ou em movimento? Mais uma vez, no senso comum, as pessoas tendem a analisar o movimento sempre em relação ao chão. Então, as pessoas chegam às conclusões de que a pessoa A, sim, estaria em movimento, porque ela está no ônibus, onde está em movimentando. Não vai ser o caso aqui. No nosso caso, nós sempre estaremos definindo o movimento e repouso com relação ao referencial. E nesse caso, o referencial está no ônibus. A pessoa A está variando a sua posição com relação ao ônibus? Não, ela não está. Então, você não pode dizer que ela está em movimento. Essa pessoa está em repouso. Tudo bem? Bom, agora eu trouxe aqui mais um exemplo para a gente entender um pouquinho mais desse conceito de movimento, repouso e referencial. Nesse caso agora, parecido com o exemplo anterior, onde eu tinha um ônibus e uma pessoa parada em relação ao chão, próximo a um ponto de ônibus, aqui eu tenho dois ônibus em movimento. Tá? Bom, apesar de nós ainda não termos definido bem a questão de velocidade, a gente pode usar aqui o conceito comum do senso comum como a medida da velocidade dos carros, como a medida da rapidez que esse carro tem. Tá? Então vamos supor que eu tenho esses dois ônibus, ambos com a mesma velocidade, tá? Ambos a 80 km por hora, ambos andando na mesma direção, no mesmo sentido, ambos se aproximando, no caso aqui da placa do ônibus, com movimento em relação ao chão com essa velocidade de 80 km por hora. Como vocês sabem, do dia a dia, carros que têm a mesma velocidade, eles mantêm um fenômeno interessante, que eles mantêm sempre a mesma distância entre eles, tudo bem? Se eles mantiverem a mesma velocidade e estiverem andando na mesma direção e no mesmo sentido, que é esse caso aqui. Tá? O importante aqui é que a gente vai analisar é a questão do movimento e do repouso com relação ao referencial. Nesse primeiro caso, nós já sabemos que se eu colocar o referencial no ponto P, eu vou ter aquela análise dos movimentos de forma mais intuitiva. Nós
nós teremos aquela análise que uma pessoa, por senso comum, chegaria. Que, no caso, o ônibus 2 está em movimento, nós tiramos a conclusão de que o ônibus 1 está em movimento, assim como as pessoas C e a pessoa A também estão em movimento, devido a essa análise com relação ao referencial na placa P. Tá? Também chegaremos à conclusão de que a pessoa B está em repouso, e assim como o chão está em repouso, tudo em relação ao referencial que eu coloquei na placa P. Agora, o que acontece se eu mudar esse referencial para um dos corpos que inicialmente nós tínhamos definido como estando em movimento quando o referencial estava em P? Ou seja, se eu colocar o referencial no ônibus 2, o que nós vamos concluir? Nós vamos concluir que, nesse caso, assim como no caso anterior, a pessoa B é quem está em movimento, tá? Assim como a placa está em movimento, não estão em repouso mais. Assim como o chão está em movimento, tudo bem? Porém, o ônibus 1, nós vamos concluir que ele está em repouso. Por que ele está em repouso? Porque ele não está tendo sua posição em relação a esse referencial, ou seja, em relação ao ônibus 2, ela não está tendo essa posição variando, tudo bem? Assim como se eu colocasse esse mesmo referencial em A, nós teríamos que o ônibus 2 também estaria em repouso. Ou seja, escolhendo tanto o ônibus 1, 2, a pessoa A ou a pessoa C como referencial, nós chegaremos à conclusão de que esses 4 corpos estão em repouso, enquanto o chão, a placa e o chão, a placa e a pessoa B estão em movimento. Tudo bem? Então é muito importante você ter bem conceituado esses conceitos de movimento e repouso, sempre lembrando de escolher um bom referencial na hora de analisar os nossos movimentos. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.